Ô, Tiago, agora Sim. você fica à vontade, o espaço é seu. A gente estava aqui esperando aqui você, e aí Uhum. eu aproveitei e falei um pouquinho da harmonia, aproveitei para falar. E Sim. agora o espaço é seu, e eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Você é um grande professor. Eu sempre, quando eu quero algo Obrigado. a mais, eu paro para ouvir você. Ah, Sempre quando eu quero obrigado. algo a mais, eu espero pra ouvir. Eu procuro, eu solto uma palavra, isso aí, tipo assim, ó, vou jogar isca, aí eu fico só ouvindo o que ele vai falar. Assim, uma fonte de conhecimento. Poxa, obrigado. Fiquei até É um prazer ter emocionado você agora. aqui. É um prazer ter Prazer, você aqui. Fica à prazer é meu. vontade. Você vai precisar eu vou liberar aqui para você, se você quiser compartilhar alguma coisa, tá bom? Já está mais ou menos pronto aqui. Eu vou daqui a pouco, vou compartilhar a tela aqui daqui a pouco. Tá, beleza. É, eu que agradeço, Vadir, fico emocionado com as palavras. Muito obrigado, né? Fico muito, muito feliz. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui também no Música Sem Fronteiras. É um prazer muito grande. Já te falei pessoalmente, né, que o trabalho que você faz é fantástico, tá? Né, se mais pessoas fizessem isso, nosso mundo seria um pouco mais, nosso mundo da música, diga, né? Você teria um pouco mais de assim, de um saber um pouco mais compartilhado, de pessoas que têm um espaço para poder falar, para poder tocar, para poder, né? Seria um pouco menos burocrática certas coisas, né? Eu já te falei isso que fiz muitas coisas no formato que você faz no mundo da pós-graduação, mas lá era um mundo muito engessado, muito restrito, muito afunilado para menos, né? Isso é ao contrário, ele abre, né? Acho muito fantástico isso que você faz. Tomara que você tenha saúde e garra e gás e disposição para continuar fazendo isso por muitos anos mais. Poxa, obrigado, Thiago. Fico muito feliz com as suas palavras. Muito obrigado. Quando o Valdemir me pediu e tal para falar sobre alguma coisa, eu vim pensando, né, em algumas coisas, e é uma matéria que eu estou estudando, estou fazendo um curso agora sobre canto gregoriano com um especialista. E essa questão da notação musical é muito vista, permeada em todas as nossas aulas, a gente estuda coisas sobre notação musical. E eu vejo assim nos meus alunos, em geral, que as pessoas pensam que a partitura ou a maneira de você escrever a música, seja lá como for, parece que tipo nasceu grande, né? Como se tivesse nascido pronta, né? E não foram mais de 1000 anos de, de evoluções e evolução não, né? Não é o que via quando a gente fala de evolução, parece que o que veio antes era pior do que o que vem agora, né? Mas de transformações que foram acontecendo para chegar até o que nós usamos hoje, que também não é uma coisa muito completa, como vocês vão ver aqui agora, né? Eu vou conduzir aqui de uma coisa lá do princípio do cristianismo até a música atual, até o século XX, o 20, 21, e vocês vão ver que às vezes uma determinada maneira de você escrever a música, ela é própria para um estilo de música, para uma maneira de ser, e outra não é, né? Então, mesmo no curso de canto gregoriano que eu tenho feito, a gente não faz nada, muita gente transcreve o canto gregoriano da maneira que ele é, vocês vão ver aqui como é que ele funciona, para uma partitura moderna. Gente, você perde completamente o canto gregoriano, fica uma música engessada, fica uma coisa quadrada, que não é, né? Porque a nossa escrita moderna não dá conta de dizer tudo que o canto gregoriano tem que dizer, né? Como se você pegar a música do século XX, a música moderna, que eu digo, né, música erudita moderna, entre outras, tipo a música aleatória, a música minimalista, a música microtonal, a nossa escrita também não dá conta a tradicional, né? Que eu digo, a maneira de ler partitura que a gente está acostumado, ela não dá conta de expressar tudo o que eles querem escrever, né? Então, eu vou passando aqui os slides. O primeiro slide é essa imagem aqui que o Vodani falou que gostou aqui, um livro de polifonia do século XI, né? Que tem umas iluminuras, enfim. Vou continuar passando aqui. Deixa eu só, para mim, aqui está aparecendo um negócio em cima do texto. Deixa eu tentar tirar aqui para eu ver.
Foi para baixo, beleza. Ah, os sistemas de notação de notação foi sempre um tipo de sistema de sinais usados entre os músicos para ensino e memorização. O que isso quer dizer? Era uma maneira de você pegar uma música que você já conhecia, que alguém tinha cantado para você, que você conhecia de maneira oral, né? E você fazer algum tipo de anotação para que você, quando visse aquela música de novo, lembrasse, essa melodia tinha essa característica, acontecia isso. Mas ela não era uma coisa precisa como nós temos hoje, que a gente é capaz de pegar uma música que a gente nunca viu na vida e, é, é, e tocar ela como ela realmente é, né? Não tinha isso. Você tinha que conhecer a música e o sinal que tinha na notação, ele servia para você lembrar, né? E o uso da notação escrita só se desenvolveu em culturas letradas, porque existem culturas no mundo até hoje que não é letrada, né? Que não tem uma forma de escrita, e assumiu a forma e o resultado do contexto social e cultura em que elas estavam inseridas. Ou seja, se você pegar as partituras, por exemplo, no Japão, como a escrita musical japonesa tradicional funciona, ela tem a ver com a língua do Japão, ela tem a ver com a cultura, com a ideia de como flui o idioma japonês. E que não vai ter absolutamente nada a ver com a nossa, como a nossa língua não tem nada a ver com a língua japonesa, né? Então, eu uso o Japão como um exemplo, tá? Mas tem tantas outras que que por questões sociais e culturais, eles chegaram numa escrita musical diferente da nossa, né? Essa aqui é um tipo de notação musical dessas, né? Você tem aqui, deixa eu ver aqui, aparece para mim, aparece para vocês aqui a setinha do mouse? Parece, gente? Sim. Tá, ok, obrigado. Você tem aqui a letra, essa é a poesia, né? Em latim, viderunt homines in terra. E esses sinaizinhos em cima, esses pontos e traços, enfim, são sinais que serviam para. É a notação. Mas você percebe que isso não diz exatamente qual é a nota, qual é o tempo da nota, não diz nada disso. Era um sinal que eles criaram para poder lembrar de uma música que alguém tinha cantado para eles, né? Você percebe, por exemplo, que você tem momentos, por exemplo, aqui, em que o símbolo vai para cima, né? E depois embaixo. Aqui era uma melodia ascendente e depois algumas notas descendentes, né? Você tem isso aqui, era uma coloratura, né? São diversas notas cantando a palavra Dominus, né? Então tinha uma porção de notas aqui que eles sabiam ou já teriam ouvido. Mas, como eu disse, não era preciso. Se você não conhecesse a música de ouvir antes, não é possível você saber como é essa música, né? Duas motivações por trás do uso da notação. Uma, a necessidade de auxílio à memória, como eu falei, de você ter alguma coisa que te lembre como era aquela melodia. E a necessidade de comunicação, ou seja, de eu pegar a música e mandar para alguém, para essa pessoa poder tocar, ou cantar, no caso aqui, né? Então, a anotação era exatamente, porque você pensa que a gente está falando a gente está falando aqui ainda de início do cristianismo, Império Romano, Idade Média, né? Não tinha como eu, por exemplo, gravar a música e mandar para a pessoa para ela saber como era, entendeu? Então, para eu mandar, eu tinha que ter alguma maneira de eu escrever a música aqui e mandar para alguém num lugar que estivesse longe. Então, esse foi um dos motivos para se desenvolverem técnicas de notação da música. A notação musical permite que o intérprete abranja um repertório muito maior do que se poderia reter ou perceber de outra forma, né? Isso é interessante porque, por exemplo, eu que trabalho como pianista acompanhador, né, um dos meus trabalhos, eu não faço questão nenhuma de decorar nada do que eu toco, né? Eu boto a partitura e leio o que está escrito, né? Então, dessa maneira eu consigo tocar um repertório muito grande e muito menos tempo, até porque também o meu trabalho exige que eu prepare às vezes coisas mais rápido, né? Muitas coisas rápido. E assim, se não tivesse uma coisa escrita, até que eu decorasse tudo, determinadas coisas um pouco complexas, ia demorar muito mais tempo do que eu demoro, né? Eu estou usando a mim como exemplo, mas qualquer um.
A escrita, ela auxilia a memória do intérprete numa música que já é basicamente conhecida, mas não necessariamente lembrada perfeitamente, né? Então essas músicas tinham muitas variações, elas não eram cravadas assim como a gente está acostumado a ter a música uma igualzinha a outra e tal, porque vocês viram aqueles símbolos, eles não tinham nenhum tipo de precisão. Uma notação escrita, ela fornece meios para esboçar e rascunhar ideias musicais durante o processo de composição. Também para a pessoa que cria a música, notação é muito importante para poder justamente você lembrar do que foi aquilo que você pensou e compôs. Né? Se você não tem como gravar ou como anotar, você tem que anotar de alguma maneira para que depois você saiba o que foi que você pensou. Como meio de comunicação, ela preserva a música por um longo período. Né? Por exemplo, foram 3 anos atrás, se não me engano, eu regi pelo projeto Sinos, um projeto da UFRJ sobre orquestras sociais, uma música de um compositor que viveu aqui em Petrópolis, que a música foi composta entre o final do século XIX e início do século XX, e a partitura ficou guardada e nunca mais foi tocada depois que ele estreou, que o próprio compositor estreou, né? Um compositor chamado Paulo Carneiro. E assim, nós só conseguimos fazer a música, a orquestra, porque a partitura que ele escreveu sobreviveu e chegou até nós, né? Se ele só tivesse ficado de memória, se tivesse a música dele teria se perdido, jamais a gente poderia fazer, né? É, facilita facilita a execução por aqueles que não estão em contato com o compositor, também. Desculpa eu ter trazer assim muitas vezes os exemplos para mim, né? Mas são os exemplos que eu tinha agora, né? Tem uma compositora italiana que ela chamada Carlotta Ferrari, viva ainda do século XX, professora da Universidade de Milão, que ela de vez em quando me manda algumas músicas para eu estrear, músicas para órgão, para coro, que ela compõe e manda para eu estrear. Mas assim, eu não estou lá com ela para que ela me toque a música ou cante a música para eu saber como é. Ela me manda a partitura. Então ela me manda algo escrito e a partir dali tem como eu saber como a música funciona, né? De novo, se ela não tô lá com ela para ela tocar para mim para eu poder guardar e aprender a música. Então ela facilita esse processo de você não estar em contato direto com o compositor. Ela equipa o maestro com um conjunto de símbolos espaciais pelos quais se obtém certas respostas durante a execução. O que eu quero dizer com símbolos espaciais, não achei um termo melhor do que esse, de tempo, figuras de sinais de respiração, de dinâmica, crescendo, decrescendo, sforzato, etc. Então, tudo isso faz parte da notação musical e faz parte da música também, né? Não são só as notas em si que você toca, tem toda essa questão que está ligada à interpretação e que vai na notação que facilita quem está dirigindo o conjunto. Ela apresenta a música como um texto para estudo e análise, oferece aos alunos os meios para trazer a música à vida, né? Não só ficar como um material de estudo de laboratório, né? E na sua mente, quando nenhuma execução é possível, né? Essa análise que o Valdemir fez, né, da música Let It Be, agora há pouco, ele teria feito mesmo que a Adriana não tivesse tocado. Se ele tivesse a cifra ou a partitura dela, ele chegaria às mesmas conclusões, né? Porque a notação musical aparece como um texto que dá ao Valdemir como analista, nesse caso, todas essas informações, né? Serve ao teórico como meio para demonstrar as leis acústicas, as leis musicais ou acústicas. Né, de novo, né, quem já estudou harmonia, que a gente fica ali estudando, fazendo os exercícios com as regras, com as progressões de acordes, mesmo às vezes sem estar executando a música. Né? Tudo isso é possível por causa de uma notação. Agora a gente entra especificamente na história da notação musical. Até agora eu falei sobre o que era e qual é a importância, digamos assim, apesar de que parece um pouco óbvio, qual é a importância da notação musical. Né? Eu falei sobre a importância da notação e o que é a notação musical, agora nós vamos falar sobre a história. Escrito nessa tabuinha, o que a gente chama de escrita cuneiforme, é a primeira escrita musical de que se tem notícia, né?
era usado nas civilizações mesopotâmicas, dos sumérios, babilônicos e assírios, no Oriente Médio, de origem pictográfica, que data de meados do quarto milênio antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos de distância de nós, tá essa tabuinha com essa música. E é muito interessante uma coisa, se você procurar no YouTube esse hino a Nikal, que era uma deusa suméria, algumas pessoas alguns musicólogos e arqueólogos tentaram reproduzir isso, né, fazer essa música soar. E é interessante como, quando você ouve mais de uma gravação, são completamente diferentes umas da outra, porque justamente não se tinha muita noção de como as regras de escrita deles funcionavam, né? Foi até descoberto há pouco tempo outra tabueta dessa de escrita cuneiforme que tinha alguma coisa sobre essas regras e tal, mas mesmo assim não era tão clara que pudesse dizer a música é assim, e é assim e pronto. Não. Você tem várias pessoas que tentaram reconstruir isso, tinham argumentos dizendo que era de um jeito ou que era de outro e acaba sendo diferente, porque a maneira com que eles executavam isso acabou se perdendo e não chegou a gente, e, infelizmente, está perdida para sempre. Influência da igreja na formação da notação, de uma notação musical universal. Os primeiros séculos do cristianismo, o canto era improvisado e relacionado à cultura daquele local. Improvisado mesmo. Você tinha melodia, principalmente dos salmos da Bíblia, em que os cantores improvisavam. Então, tipo assim, cada um improvisava uma melodia e não tinha assim, uma melodia específica para cada um, né? Então, a pessoa realmente improvisava. E essa improvisação, obviamente, era relacionada à cultura daquele lugar, né? No próximo slide, vocês vão ver uma coisa interessante, que a música ia se parecer com a música daquele lugar, né? A gente aqui no Rio, de repente, essa música seria meio que um samba, um funk. Se você estivesse no Nordeste, essa música seria meio que um baião ou um frevo, enfim. Seria uma coisa nesse sentido. Eu trago aqui como alguns exemplos, tá? São alguns poucos exemplos, e se eu fosse botar todos os exemplos conhecidos e encher muitos slides, né? Então vou ter aqui só com alguns exemplos. Existiam vários ritos, né? Ritos, como que eu digo, de maneiras de culto cristão. Tinha o rito romano, o rito moçárabe, que era feito na Península Ibérica, o rito ambrosiano, que era em Milão, no norte da Itália, o rito cartucho. As tradições beneditinas tinham as suas variantes, mas elas eram mais ou menos parecidas umas com as outras. O rito de Braga era em Portugal. O rito beneventano também na Itália. O rito celta, onde hoje é a Inglaterra, né, o Reino Unido. E o rito caldeu, onde hoje é como é que chama? Gente, fugiu. Rito Caldeu era onde hoje é o Oriente Médio, né? Então, você tinha todos esses, assim, as músicas eram super baseadas em cânticos da Bíblia, no livro de Cântico dos Cânticos, no Salmo principalmente, mas as músicas eram completamente diversas e se pareciam com as músicas desses lugares.